A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que alegria de Deus. Nós estamos aqui nesse dia que se chama hoje para finalizar, para a glória de Deus, mais um livro da Bíblia Sagrada. 2 Crônicas. Hoje, o capítulo 36, que vai nos fazer meditar muito, irmãos, porque esse capítulo, ele aborda, ele abrange, ele fala dessa mesma história que aconteceu, aleluia, bíblica, em outras personagens bíblicas, em outros livros, né? Eu sei que um dia, né, Deus vai nos permitir chegar nesses outros livros também, e nós vamos relembrar isso, para a glória de Deus, aleluia. E vamos meditar, vamos prestar atenção, porque a palavra, irmãos, ela fala comigo, fala com você. Alguém fala assim, mas eu não estou hoje nessa situação, mas Deus que é amor, Deus que tem um amor, tem um cuidado. A palavra do Senhor chega a dizer para nós no Novo Testamento que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem ciúmes pela sua vida e pela minha, mas não é um ciúme mundano, de cuidado, de zelo, porque Ele não quer que você, não quer que nós nos percamos, saímos da sua presença. Então Deus, Ele avisa antes de acontecer. Deus, Ele alerta antes de acontecer. Deus, Ele fala antes de acontecer, para que você, para que nós estejamos atentos em guardar, em pedir a sua misericórdia, para não passarmos por uma situação adversa, porque Ele não quer. Ele não quer que ninguém saia da sua presença e venha ter consequências por causa do pecado, a pessoa se machuque. Irmãos, a Bíblia fala isso, que viram seus filhos morrer, viram pessoas de próximo morrer para depois se arrepender. Irmãos, Deus não quer que ninguém passe por isso. Deus não quer, aleluia, tocar na sua filha, no seu filho, ou no seu cônjuge, ou no seu pai, na sua mãe, ou até mesmo em você, de uma forma assim dura, para você se arrepender. Deus não quer. Deus quer que você o sirva de todo o seu coração, por amor, por alegria, de um coração disposto a amar o Senhor, cumprir a sua palavra. Então, o capítulo 36 aqui, de 23 versículos, nós vamos ver várias outras passagens bíblicas que aconteceu aqui, vamos falar assim, o desfecho, né, do final do livro de Crônicas. Mas você vai dizer assim, mas acabou? Não. O próximo livro, que é o de Esdras, vai voltar esse assunto, mas com detalhes. Oh, aleluia! Vamos continuar a falar desse assunto, mas com detalhes, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Nós aprendemos a palavra do Senhor. Deus, Ele quer isso. Ele quer que nós aprendemos a sua palavra. Oh, maravilha! O capítulo aqui 36, você vai ver que há vários títulos aqui. Louvado seja Deus. Fala assim, Joacás reina e é levado cativo. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e fez rei em lugar de seu pai, né? Lembramos de Josias, falamos no capítulo 35, se você não viu, está acessando o canal pela primeira vez, ou não teve tempo de ver, veja o capítulo 35 primeiro. Curiosidades bíblicas, EV Marcelo. Se inscreva lá, ajude nós a divulgar a palavra do Senhor, envie para os seus contatos aí, para a gente evangelizar e ganhar almas para o reino dos céus. Então veja o capítulo 35 primeiro, para você entender aqui. Aleluia. Aí fala assim, era Joacás, da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Irmãos, aqui era era um valor altíssimo, mas altíssimo. Aqui o talento, irmãos, se a gente for pegar em quilos, era muitos quilos de ouro. E aqui quando fala 100 talentos de prata, acredita-se ser meia tonelada de prata. Então, irmãos, era muito a se pagar para o rei do Egito, irmãos. Algo assim penoso, algo que ia dar muito trabalho, um jugo pesado. Já o jugo de Jesus não, é leve. A Bíblia fala assim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, tem pessoas que querem viver no jugo do pecado, querem viver no jugo da desobediência, querem viver longe de Deus e estão num jugo pesado. Agora, se você aceitar Cristo como Salvador, ou você que conhece a palavra, se reconciliar com Ele,
o fardo dele é leve, o jugo é suave. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 4. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Joaquim. Mas o seu irmão Joacás tomou Neco e levou para o Egito. Os irmãos vê que no capítulo 35, né? A gente falou isso aí, né? Josias, ele não ouviu a voz de Deus, mesmo sendo usado pela boca do rei do Egito, irmãos, e pagou um preço altíssimo. E o que aconteceu, irmãos? Judá ficou nas mãos do Egito. Algumas Bíblias, algumas palavras, vem escrito assim, ficou um vassalo para o Egito fazer o que queria, né? Ficou nas mãos, ficou subjugado, sob o domínio do Egito. Então, você vai ver que o rei aqui do Egito, que era Neco, ele estava fazendo o que queria. Ele cobrava o tributo altíssimo, ele, para mostrar que tinha o domínio sobre Judá, muda o nome do rei, leva o outro preso, e para o povo ver que quem mandava era ele. Irmão, quando nós abrimos a porta da nossa vida, temos que abrir para Cristo, para ele entrar e cear conosco, e permanecer e fechar para o pecado. Mas quando as pessoas abrem a porta, meu Deus, tem misericórdia de nós, e deixa o pecado entrar, a pessoa fica preso, fica escravo do pecado, e o diabo reina na vida da pessoa. A pessoa sofre, chora. Irmão, quantas pessoas estão assim dentro da casa do Senhor, que é chamado casa de oração? O Salmo 101 fala assim, ó, que aquele que usa de engano na minha casa não vai permanecer. Irmão, cuidado, abre os seus olhos, se arrependa, peça perdão a Deus, tira esse egocentrismo dentro de você, deixe Deus mudar isso, deixe Deus tirar isso, deixe Deus transformar isso, para que a dureza do pecado está te cegando, está cauterizando a sua mente, que é a alma. Você não tem mais sensibilidade à voz de Deus, a obedecer, a ser humilde, a ser manso, igual Jesus ensinou. O povo de Judá aqui, irmãos, entrou por esse caminho, e a ruína estava já sido avisada lá atrás. Se os irmãos voltarem aqui os capítulos anteriores, ali no 32 precisamente, quando aquele povo, aqueles enviados da Babilônia entram ali, Ezequias, irmãos, homem de Deus, mas não vigiou. Cuidado, irmãos, vigie, ore-se, mas vigie mais do que ore, irmãos. Deixou aqueles homens entrar ali, o profeta Isaías falou assim, olha, vão te levar preso e seus filhos, e tudo aqui que eles viram, irmão, foi profetizado lá atrás. E o povo não vigiou, o povo não tem vigiado nos dias de hoje, irmãos. Tem feito o que dá na telha, como diz as pessoas. Cuidado. Continuando aqui o versículo 5 ao 8, né? Fala aqui outro título. Jeoiaquim reina. Era Jeoiaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor. Se você olhar e examinar a Bíblia Sagrada em Daniel 1:1, você vai ver que nesse período da história, né, alguns acreditam que foi entre 400 a 500, mais ou menos assim, a gente não vai dar a data precisa aqui, né, apesar de saber a data, é levado aqueles moços ali que eram diferenciados ali para estar na corte ali, vamos dizer assim, de Nabucodonosor, presidindo, sendo usados ali a favor da Babilônia. Nabucodonosor mandou levar. Então, a gente vê que foi levado uma parte do povo ao exílio. A gente vai ver na história, a gente vai falar isso muito em Esdras, né? Não foi só uma leva, foi várias. Os irmãos vão ver que até o final desse capítulo aqui, nós vamos citar Jeremias bastante, Isaías. Uma parte da história aconteceu também lá em Ezequiel, em 2 Reis, ali a partir do capítulo 24. Irmãos, tudo isso acontece. Nós já sabemos que a parte norte, né, que são as 10 tribos, já estava no exílio. Judá levou um tempo maior depois, mas aqui começa a queda de Judá. Aqui a profecia dada por Deus
aos seus ministros, né, aos videntes, aos profetas, estava se cumprindo. Continuando aqui, ó. Subiu contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para levar a Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor, Nabucodonosor os levou para a Babilônia e os pôs no seu templo. Quando os mais atos de Joaquim, as abominações que fez e o que mais se achou nele, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 9 ao 10, tem outro título aqui, irmãos. Joaquim reina. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e ele reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no discurso de um ano, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Os irmãos vê, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmão, a pessoa perde a vitória, perde a bênção, perde a proteção, o cuidado de Deus quando vai pelo caminho mau, da desobediência, a não cumprir a palavra, a não obedecer, a não entender. Irmão, quando Deus usa um homem, mesmo que ele seja falho, mas um homem de Deus, um pastor, a gente citou no capítulo 35 bastante, né? Falamos sobre presbítero, evangelista, diáconos, obreiros, apóstolos, bispos, um homem de Deus que está na frente de um rebanho para te orientar. Pessoas querem fazer pouco caso, querem dar risada, querem brincar, querem caçoar, querem escarnecer. Cuidado. A Bíblia fala, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Se é na carne, é corrupção. Se é no espírito, vida eterna. Então, o povo aqui estava indo a ser cativo. Os bens mais preciosos que o Judá tinha, que estavam no templo, estavam sendo roubados, tirados. Cuidado, o inimigo quer roubar, matar e destruir tudo que tem na sua vida que Deus te deu. Cuidado, abra os seus olhos, se converta agora, peça perdão a Deus agora, se arrependa agora, o Senhor te perdoa, mas faça o que agrada ao Senhor. Versículo 11 aqui em diante, tem outro título aqui, ó, o reinado de Zedequias. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Olha, irmãos, se nós aqui formos ler lá, do capítulo 25 ali de Jeremias, do profeta Jeremias em diante, irmãos, essa história aqui bíblica que aconteceu, Jeremias relata ali, com detalhes, com particularidades ali, algo tremendo, irmãos. E é citado ali. Então, você entende, nós entendemos pela palavra, que eles foram contemporâneos, né? Viveram na mesma época, talvez um com mais idade, um com menos idade, um outro com mais idade ainda, mas foram contemporâneos. E a invasão aqui do Nabucodonosor, rei da Babilônia, aconteceu e abrangeu a todos eles aqui. Ah, Jesus amado. Aí continua aqui, ó. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que eu tinha juramentado por Deus, mas endureceu seu serviço, e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Teve chance, irmão. Teve oportunidade. Teve uma oportunidade que Deus deu a ele, como dá a você, a nós, a humanidade todo dia, de se converter, de clamar, de orar, de pedir perdão, de reconhecer a Cristo como Salvador, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, e voltar-se para Deus, mas as pessoas não querem. As pessoas querem ficar na desobediência, como bodes. E a Bíblia é bem clara, irmãos. Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo. Deus, ele julga a causa dos pobres, dos órfãos, daqueles que as pessoas deixam de lado e menosprezam. Deus julga. Deus é amor, mas também ele é justiça. Nós vemos na palavra Deus executando juízo, usando esses povos para ensinar o povo de Judá, o povo de Deus, porque o povo entrou com suas próprias pernas para a apostasia. Pessoas hoje estão entrando para a apostasia e dizendo que Deus mesmo não existe, Deus não é nada. Pessoas que viram milagres, viram prodígios, viram sinais, viram curas, como o povo que estava no deserto e viu tantos sinais.
A gente fala assim a olho nu, irmãos, porque não foi uma visão dos céus, eles viram acontecer, mas entraram pelo caminho da dura serviço, da obstinação, do egocentrismo. Cuidado, igreja, o Senhor está vendo tudo. Continuando a palavra, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. Eles contaminaram a casa do Senhor e eles tinham santificado em Jerusalém. Olha, irmãos, fizeram pior, se aprofundaram mais no pecado, no lamaçal. Deus está vendo, vai julgar, vai fazer justiça. 15. O Senhor Deus dos seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros. Jesus amado, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram, versículo 16, dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Olha, irmão, isso é sério, irmãos. Você fala assim, mas o original, para aqui para o português nosso tá assim, o original tá falando mais ainda, claro ainda, irmãos. Deus fez de tudo, irmãos. Deus usou os profetas, Deus por muitas e muitas vezes teve misericórdia, perdoou, ajudou, curou, abençoou, estendeu as mãos. Deus tem feito isso hoje para o povo, irmãos, mas só que as pessoas brincam, as pessoas caçoam, riem, zombam da graça de Deus, que é um favor imerecido. Irmão, aí cai em desgraça. O que é desgraça? Sem graça de Deus. Cai na miséria. Cai, irmãos, na parte mais humilhante como uma mulher, um homem pode cair. E fala que a culpa é de Deus. Não é, a culpa é sua. A culpa é de quem faz isso. A culpa é do homem que toma a decisão disso. É da mulher que toma a decisão disso. E se nós aqui, começando por mim, e você que está vendo aí hoje esse vídeo para a glória de Deus, não vigiar, nós vamos pelo mesmo caminho. Deus está com a mão estendida. Deus quer ver arrependimento na nossa vida. Deus quer ver vontade em nós de querer mudar, desejo de querer mudar, e as pessoas zombam. Mas como se eu não estou vendo Deus, sabe como é que a pessoa zomba de Deus? Quando o líder está falando, aleluia, um pastor, uma pastora, e as pessoas olham e dão risada, escarnecem, por dentro de si fala, quem é ele, quem é ela, dão risada. Cuidado, Deus está vendo, Deus está pesando a gente em balança. Olha, muitos são achados em falta e pagam um preço doloroso. O povo aqui, irmãos, estava sendo cativo. O povo aqui ia ficar 70 anos, a profecia dada a Jeremias, no cativeiro, para ver se iam aprender, sofrendo, apanhando, irmão, comendo aquilo que as pessoas davam, não o que eles queriam, vendo pessoas da família sendo mortas. Às vezes, muitas vezes as mulheres eram abusadas, o marido não podia fazer nada, os filhos eram postos como escravos. Irmão, um negócio horrível, terrível. Por quê? Obstinação. Olha aqui, ó, remédio nenhum houve, porque o médico dos médicos quis ser o remédio, quis fazer e eles não quiseram. Irmão, isso é muito sério, irmãos. Nós vamos pedir misericórdia de Deus para não ir por esse caminho. Continuando aqui. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas. Acabamos de falar isso, irmãos. Nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos entregou na sua mão. Irmão, o inimigo não ama, o inimigo odeia, o inimigo quer ver a sua morte, a minha morte, a nossa destruição. Quem tem misericórdia é o Senhor, irmãos. Quem tem piedade é o Senhor. Então volte-se para Ele hoje. Versículo 18. Todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa do Senhor, derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos vasos. 20. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, assim fizeram a seus servos dele e seus filhos até ao tempo do reinado da Pérsia. Olha, irmãos, o tempo que foi construído com tanto amor, tanta dedicação, tanto trabalho para se cultuar a Deus foi destruído.
Quantas vezes comentamos aqui, irmãos, nesse livro de 2 Crônicas, o empenho do povo, o desejo do povo, reis que eram segundo o coração de Deus, fazer o melhor para Deus, por causa da desobediência desse povo aqui, nesse período, foi tudo destruído. É assim que o adversário quer fazer a minha na sua vida, destruir tudo, arrancar tudo, acabar com tudo. Abra os seus olhos hoje para o Senhor, volte-se para Ele de todo o seu coração. Versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação, repousou, até que os 70 anos se cumpriram, 70 anos de exílio. Jeremias profetizou isso, irmãos. Citamos aqui já Daniel, Ezequiel, Reis, Crônicas, livro do profeta Jeremias, 22 e 23, agora vamos falar do livro do profeta Isaías também, ó. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, você pode pegar isso lá de Isaías 40 até os 50 e leia. Vai falar do rei Ciro. Olha o que Deus fez, irmãos. Isso se reflete hoje na sua e na minha vida. Aleluia! No ano do Ciro, rei da Pérsia, um homem pagão, um homem que não conhecia Deus, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor, meu Deus. Aleluia, o espírito de Ciro, aqui não é o Espírito Santo não, é o espírito de Ciro, dentro dele, aleluia, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro. Aqui, irmãos, nesse período bíblico, ele já tinha conquistado a Babilônia, tinha vencido Nabucodonosor com um grande exército preparado. Então, muitas coisas aconteceram de um versículo aqui para outro. Se fôssemos entrar aqui nessa parte aqui, íamos ficar aqui falando 2 horas, irmãos, explicando essa história, detalhes por detalhes aqui. Aleluia. Por isso que estamos citando os capítulos da Bíblia, para você que ama o Senhor e lê a palavra, lê lá. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós e todo o seu povo. O Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Olha, irmãos, Deus desperta um rei pagão. Deus faz um rei pagão fazer uma ordem para fazer novamente a casa do Senhor. Irmão, um homem pagão, um homem que não viu milagre, não presenciou milagre, não viu a mão forte do Senhor, irmãos, é obediente à voz de Deus e Deus usa aquele homem para exercer misericórdia para o povo mais uma vez. Irmão, quantas vezes Deus tem exercido misericórdia sobre nós, sobre pessoas que querem estar saindo da presença de Deus. Acho que é brincadeira. Quantas vezes Deus tem feito isso? Deus aqui fez com o povo, irmãos. Apesar das abominações, de ir pelo caminho mau, Deus exerceu misericórdia. Deus hoje exerce misericórdia sobre a sua vida. Você que não conhece o Senhor, você que está longe do Senhor, você que caminhou com o Senhor e deixou Ele, você que ainda não aceitou Cristo como Salvador, Deus vem até você através desse canal, pela misericórdia de Deus, falar com você para te exercer misericórdia. Você está dentro da casa do Senhor, mas está brincando, zombando dos seus líderes, está dando risada, está fazendo um pouco caso. Cuidado! Cuidado que a correção de Deus vem. Deus sabe como nos tratar conosco, irmãos. Cuidado. A misericórdia do Senhor é que você se converta hoje e volte para Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, ajude a gente a compartilhar esse link. Envia para os seus contatos aí, nos grupos, para que pessoas que estão longe do Senhor possam se voltar a Ele, retornar para Ele, para a casa do Senhor e serem de Deus novamente. Nos ajude deixando aí o joinha, orando por nós orando por vocês aqui. Amém? A paz do Senhor Jesus.